tarde, quinto ano. Valeu, pessoal. E aí, meus pequenos e minhas pequenas que estão em casa, nós hoje tivemos uma aula no dia 5 de maio, uma aula presencial, da qual nós trabalhamos alguns temas interessantes ainda dentro da nossa história, tá bom, pessoal? Então a gente trabalhou hoje em classe a página 32, tá bom? Para efeito de a gente estar digamos assim, pegando alguma nota para a gente complementar nas nossas provas, enfim. É como se você dissesse assim, vou fazer atividade porque vale ponto. Pronto, vale ponto, tudo vale ponto, né? Então, independente de valer ponto ou não, a gente trabalhou a página 32, nós respondemos algumas questões que estavam ainda pendentes sobre o capítulo anterior, que vai falar dos direitos e deveres da criança, tá bom? Então, essa página 32 ela só vai falar dos direitos. Eita, o tio quase errava aqui. Dos direitos e deveres da criança, né? Assim como a criança tem direito à vida, direito à saúde, direito à educação, direito a ser amada, a criança também tem que respeitar o espaço do outro, né? Não pode, digamos, sujar à toa, né? Não atrapalhar o coleguinha. Isso aí tudo é dever, né? A gente não tem só direito. Se todo mundo tivesse só direito, nossa, ninguém ia ter dever nunca, né? E o mundo ia virar uma bagunça. Então, nós respondemos aí essa. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Que é mais fácil se mostrando. Nós em classe hoje respondemos essa página aqui juntamente com as meninas que estavam em classe, né? Então, os coleguinhas de casa agora vão ter a oportunidade de ver aqui alguns argumentos que a gente colocou. Por exemplo, a primeira questão diz assim, ó. Primeira questão diz assim, ó, o que acontecia com as crianças negras, filhas de escravos? O que acontecia com essas criancinhas que eram filhas de escravos e tinham chegado ao Brasil e até mesmo nascidas no Brasil, né? Será se elas eram livres? Será se essas crianças, filhas de escravos, no século XVI, XVII, XVIII, essas criancinhas não eram livres não, né? Então a gente colocou aí na questão. A gente aproveitou o argumento de alguns que estavam em classe e nós colocamos que as crianças, filhas de escravos, também eram pequenos escravos. Também tinham que trabalhar muito. Vocês podem estar colocando aí na linha, né? Trabalhar muito. Tinham muitas tarefas, né? Ou seja, a vida delas era muito ruim, muito dura, muito pesada. Por exemplo, as meninas tinham que ajudar em afazeres domésticos, cuidar de crianças, pegar peso em casa, levantar móveis, enfim, uma luta sem fim, né? Os meninos tinham que domesticar animais, tinham que aprender a carregar água na lata, enfim, uma série de tarefas que só os adultos poderiam estar executando. Menininho vai lá amolar a faca, não sei o que, então. Tudo isso aí é tarefa de adulto, e colocavam as crianças para trabalhar nesse tipo de tarefa. E mesmo nós sabemos até hoje que esse tipo de coisa não mudou muito, né, gente? Até hoje no mundo todo tem criança trabalhando. Não de forma justificada, não. Mas trabalhando meio que escondido do governo, escondido da sociedade. E toda a sociedade tem que estar vigilante com respeito a isso, né? A gente discutiu um pouquinho a respeito disso na classe. Então, na questão número 2, por exemplo, tem aqui, ó. Nos dias de hoje, encontramos crianças trabalhando. Todos foram unânimes, todo mundo respondeu que sim, né? Até porque nós lemos um texto, né, na aula passada que deixou bem claro isso, que foi uma reportagem onde existem ainda crianças que são obrigadas a sair de casa muito cedo para conseguir alguma renda para a família. Logicamente não é tudo isso não, mas uma rendazinha pouquinho ali, só para ajudar no orçamento do lar, né? Infelizmente a criança que deveria estar na escola, deveria estar aprendendo a tomar conta do futuro, simplesmente tem que passar a vida toda trabalhando, né? Olha só, a terceira questão diz: de acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, o que está acontecendo hoje, né? Que é a terceira questão. Seguinte, o que está acontecendo hoje é que vamos dizer que mudou um pouco, né? Porque assim, aquela jornada de muitas horas de trabalho da criança, ela foi proibida pelas leis, né? O próprio trabalho infantil foi proibido pela lei, né? Ou seja, o Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro
desde o comecinho da década de 90, né? Bem recente na criação da Constituição do Brasil. A gente vai falar muito de Constituição do Brasil. A gente vai aprender muito sobre lei, gente. Nossa, é muito bom. Você pensa que é chato. Não, mas não é. A gente vai aprender muito sobre legislação ainda do Brasil, tá bom? A gente vai ver como é legal aprender sobre nossos direitos e também sobre nossos deveres. Então, olha só. O Estado brasileiro, quer dizer, o país, né, começou a combater esse tipo de prática a partir de 1990, ano bem próximo da fundação, da criação da nossa Constituição Federal, que é de 1988, né? Então ela é bem próxima aqui, essa data de 1990. Então o Brasil estava aprendendo a combater esse tipo de coisa. E até hoje, apesar de existir ainda trabalho infantil por aí, mas isso é totalmente ilegal. Se alguém maltratar uma criança, colocando para trabalhar em condições absurdas, qualquer pessoa pode denunciar isso, né? Agora não, você ajudar sua mamãe em casa, ajudar seu papai em casa, isso aí é normal, você está sendo um aprendiz para a vida. Você só não pode deixar de estudar, deixar de se divertir, deixar de brincar, mas todo mundo tem os seus afazeres, né? Tem que aprender a viver também, né? Então, o papai e a mamãe vai ensinar isso a vocês, a viver, né? E isso não é explorar. Você ajudar sua mãe em casa, ajudar seu papai em casa, não tem problema nenhum, a não ser que isso se torne uma coisa que vai proibir você de estudar, de brincar, enfim. Pois é, então, passando para a quarta questão, diz assim: quem fez a reportagem e em que data? A reportagem é essa daqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, rapidão aqui na página anterior. A reportagem é essa daqui, onde tem uma criança com a máquina de costura, né? Aí diz assim: número de crianças extremamente pobres que trabalham volta a cair, né? Então é só. Normalmente, gente, quando aparece uma manchete de jornal desse jeito, logo abaixo diz quem escreveu e fala a data também. E fala também o veículo de comunicação, no caso, a Folha de São Paulo. Tá bom? Então aqui é o textinho que a gente está trabalhando, enfim, estamos discutindo aquelas questões daquele lado de lá, viu, gente? Então, o tio está só mostrando aqui para você que está aqui, você tira a sua resposta. Logo abaixo você percebe, embaixo da matéria, da manchete, que é essa parte maior, você vê quem escreveu e a data que foi escrita. Então, a quinta questão. Na época da reportagem, que função ocupava Teresa Campelo? Teresa Campelo, né, ela foi ministra do desenvolvimento, ela combatia a fome, enfim, ela foi uma ministra do desenvolvimento, tá bom? Aqui no Brasil tem muitos ministros, né? Tem o ministro da saúde, tem o ministro da educação, tem o ministro de combate à pobreza e à fome. E essa moça chamada Teresa Campelo, ela foi ministra do desenvolvimento e combate à fome. Então olha só, a sexta, você concorda com a reportagem? Por qual motivo você deve concordar ou não com a reportagem? A reportagem fala que o número de crianças vem diminuindo. Se você comparar lá com o Brasil colônia, no tempo que os escravos moravam no Brasil trabalhando no pesado, sim, é lógico que diminuiu. Mas será se hoje ainda existe ou não crianças trabalhando? Será se ainda existem situações em que os pais colocam a criança na rua para vender coisa no sinal, em cidade grande, um perigo danado? Então, exatamente, você vai colocar na resposta o que você achou, que é uma resposta pessoal. Então a gente não vai interferir muito para você ter o seu argumento, seu próprio argumento. É bom você argumentar, porque você vai desenvolver cada vez mais o seu caráter crítico, né? Você vai aprender a fazer questões cada vez mais difíceis, a maneira que você coloca respostas com suas próprias palavras. Na sétima questão, nós perguntamos aqui no livro: o que é a Declaração dos Direitos da Criança? Você imagina que a Declaração dos Direitos da Criança seja um documento, certo? Lógico, o documento fala dos direitos da criança. Muito bem. O que é que ele faz? Ele reconhece muitos direitos, né? Ele reconhece as necessidades das crianças. O que é que esse documento faz? Em primeiro lugar, ele reconhece. Mas ele reconhece o quê? Direitos, né? Necessidades, tudo isso ele reconhece. Então daqui você começa a colocar a sua resposta, tá bom? Aí um documento muito importante que reconhece direitos das crianças e também suas necessidades. É uma forma de responder, tá bom? Daqui você cria seu argumento, tá bom? Vamos para a próxima, vamos para a oitava questão. A oitava: toda criança
é só para você completar as lacunas. Toda criança tem direito a... O que é que toda criança tem direito? A vida, a educação, saúde, lazer. Vamos completar bonitinho, de acordo com o que você compreendeu, tá bom? A moradia, lazer, enfim. A nona questão. Escreva 2 atividades que os meninos e meninas negras tinham que fazer na época da escravidão. No comecinho da aula eu falei para vocês. Os meninos tinham que domesticar animais, tinham que amolar facas, tinham que carregar água na cabeça. E as meninas tinham que cuidar dos trabalhos domésticos, tinham que aprender a cozinhar, tinham que aprender a limpar uma casa muito bem limpa, por sinal. Tinham que aprender a carregar móveis pesados. Era um sofrimento para essas crianças antigamente, não tinha nenhuma lei que as protegia. Ainda bem que o tempo passou e essas leis começaram a surgir e o Brasil foi melhorando de situação, pelo menos foi amenizando mais, foi diminuindo mais essa exploração infantil. A 10ª questão, também resposta pessoal, diz assim: escreva alguns direitos da criança. Gente, é muito fácil, tá bom? Todo mundo tem direito. O que é ter direito? Direito é você, digamos assim, exercer você exercer um privilégio social, né? Você é um ser social, você nasceu em sociedade, você não nasceu isolado de nada. No momento que você nasce, você já tem direito a um registro civil, um registro de nascimento. Depois você vai ser batizado, então você vai ter um registro de batizado. Depois você vai tirar a sua CPF, sua identidade, você vai ter a sua CPF. Não adianta, todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito à convivência social. Então, direito à educação, direito à vida, direito à segurança, direito a ser amada, direito a ter lazer, né? Direito à saúde, que é muito importante. Então é o seguinte, tudo isso aí você pode colocar na resposta da 10ª questão. Na segunda parte da nossa aula, foi a respeito da página 33, que vai falar sobre as capitanias hereditárias. Como é que nós explicamos isso hoje na classe? Vamos ver um pouquinho aqui, ó. Como foi uma aula muito dialogada, como foi uma aula esquematizada, nós esquematizamos assim em classe, ó. Havia um lugarzinho chamado Europa, com muitos países dentro dessa Europa. França de um lado, Holanda do outro, né? Espanha do outro, Portugal do outro lado aqui, pertinho do mar, a Inglaterra ali numa ilha separadazinha, né? Enfim, e temos também algumas regiões aqui chamadas de tal país chamado Brasil. Vamos supor que existe um país chamado Brasil. Eita, então olha só. E outros países por aqui também por cima, enfim, logo aqui abaixo do outro. Então olha só, Portugal antigamente ele meio que mandava no Brasil. Ele tinha umas leis que diziam assim: o Brasil é meu e ninguém toma, enfim. Só ele tinha o direito de ir lá com seus inúmeros navios, suas inúmeras embarcações para explorar a região, coletar madeira, procurar metal precioso. Só Portugal tinha esse direito. Só que os outros países começaram a querer invadir o Brasil, né? Holanda, Inglaterra e França principalmente, tá? Esses países tinham um interesse assim, então eles deram assim um ultimato, um aviso a Portugal. Portugal, é o seguinte, Portugal, ou você coloniza essa região, ou alguém vai ter que tomar ela de você, né? Ou você povoa logo esse lugar aí, enche de portugueses, ou então os ingleses vão chegar, os holandeses vão chegar, os franceses vão chegar e vão querer tomar essa região toda de vocês. E aí, como é que vai ser? Portugal pensou. Eita, o reizinho de Portugal pensou assim: rapaz, agora danou-se, nós temos que colonizar aquela região chamada Brasil. Como é que nós vamos fazer isso? Eu não tenho condição. Portugal não é um país tão poderoso assim para encher de portugueses. Se os portugueses forem morar no Brasil, quem vai ficar em Portugal? Então o que é que o rei falou? O rei fez o seguinte, ó. O rei pegou e mandou dividir essa região em 15 pedaços de terra. 15 pedaços de terra, e cada pedacinho desse ele ia fazer uma doação para alguém. Quem eram esses alguém? Os amiguinhos dele. Vamos supor que tinha um pessoal aqui que gostava de viajar, enfim, ia pegar um pedaço do Brasil para tomar de conta de um pedaço do país, né? Vamos dizer, aqui são os amiguinhos do rei, olha só, outro amiguinho do rei aqui, outro amiguinho do rei lá e tal. Muito bem, essas pessoas tinham alguns interesses econômicos, eles pensavam só em lucro, né? Enfim,
esse amiguinho do rei aqui, mais outro amiguinho ali. Contanto que tinha o quê? 12 amiguinhos do rei. Não vamos colocar todos eles aqui não, senão vai encher a nossa página de amiguinhos do rei. Vai que vocês não gostam desses amiguinhos do rei, né? Então olha só. O rei mandou chamar os seus amiguinhos aí e disse: rapaz, eu vou dar um pedaço de terra para cada um de vocês. São 15, mas tem alguém que vai ficar com 2. Pronto. O nome dessa divisão, cada pedacinho desse eu vou chamar de capitania. Capitania. Vocês vão tomar de conta dessas capitanias, né? E quando vocês não existirem mais, vocês vão passar ela para seus filhos, né? Então por isso que o nome das capitanias eram hereditárias. Capitanias hereditárias, quer dizer, hereditário significa, gente, passar uma coisa de herança de pai ou mãe para filho, tá bom? Ou filha, tanto faz. Então é o seguinte, essas capitanias hereditárias foram doadas a essas pessoas. O rei fez isso para não perder Portugal para seus adversários aqui, ó, tá bom? Os adversários econômicos de Portugal eram muito fortes, né? França, Inglaterra, Holanda. Bom, eles eram muito pesadões aí, tal, queriam tomar o Brasil. Então essas capitanias ficaram aí sob a tutela desses rapazinhos aqui chamados de donatários. Os donatários iam viajar para o Brasil, né, em seus navios, enfim, mas muitos deles nem lá pisaram. Mandaram foi outras pessoas para tomar de conta, né? Mandaram outras pessoas para tomar de conta da região. Por isso que muitas delas faliram. Eita, professor, o que é falir? Falir é você, vamos supor, falir é você ficar pobre. Eita, menino, o Brasil faliu. Eita, nossa, ficou ruim, né? Então, somente 2 capitanias como essas aqui, gente, tiveram resultado positivo. Uma delas foi Pernambuco, tá? E a outra foi São Vicente, hoje no estado de São Paulo. São Vicente. Somente 2 capitanias tiveram o determinado o lucro adequado. As outras todas faliram. Eita, falir é tão ruim, falir, caramba, é ruim falir. Faliu, mas faliu. Então, vamos ver no nosso livro aqui na página 33 o nome dessas capitanias. Olha só. Maranhão de novo, eram 2 Maranhões, né? Maranhães, sabe como é que fala isso? Então vamos lá. Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro e São Vicente novamente. Então, essas eram as 15 capitanias, né, que foram doadas a seus devidos donatários, né, por meio de uma carta do rei, chamada de carta de doação, e também o foral, né, que é um documento que estabelecia os direitos e deveres dos donatários. Qual é o direito dos donatários? As criancinhas não tinham direito, tá? Os donatários também se achavam no direito, olha só. Cobrar impostos, exercer a justiça, receber parte dos tributos, doar terra para quem quisesse, escravizar indígenas. Eita, escravizar o índio é ruim, né? Instalar engenhos de açúcar. E qual é o dever dos donatários? Explorar e defender a capitania, colonizá-la, pagar imposto a Portugal e fazê-la progredir. Então, por que isso não aconteceu? Por causa desses 4 motivos aqui, ó. E as capitanias não foram para frente por causa desses 4 motivozinhos aqui. Os recursos eram muito poucos, Portugal não investia nas capitanias, os índios atacavam de vez em quando, porque não queriam ser escravizados. A distância de Portugal e Brasil era muito grande, naquele tempo não tinha avião, e a falta de pessoas para trabalhar na lavoura também era muito grande. Então o Brasil era um país muito complicado para o pessoal simplesmente chegar e dizer: é meu. Tinha que ter um alto investimento, e Portugal não tinha esse alto investimento para fazer. Então, gente, nós falamos basicamente isso aqui hoje, tá bom? A gente falou sobre os direitos da criança e falamos sobre capitanias hereditárias. Na próxima aula, a gente explora mais esse assunto das capitanias hereditárias, vai ver que não deu certo, né? Só 2 não deu certo, e o rei de Portugal vai mudar de novo para outro sistema de governo, tá bom? Então, grande abraço do tio, obrigadão aí por ter assistido até aqui, e fiquem, muita saúde a todos, até mais, gente.